Ó, assim você fica mais negro. Assim você fica mais preto. Assim você fica mais branco. Você quer o quê? Ô Pedro, assim você fica mais negro. Assim você fica mais branco. Você quer o quê? Assim. Ele quer ser mais branco. Ele quer ficar mais branco. Chuck Chess. Fala, povo. Eu vou passar uma música aqui pro Gabriel. Vou aproveitar e vou deixar salvo isso aqui porque eu acho que é interessante, né? Faz tempo que eu não falo sobre música aqui. Então, acabamos um trabalho aqui agora. Vamos tomar um café e eu vou falar sobre isso com vocês aqui. Ô, pega o caderno lá, mano. Enquanto o pessoal entra aqui, ó. Presbítero, deixa eu ver se eu consigo concluir a pergunta. A salvação é individual? Totalmente. Você pode me salvar? Não, então, tá. Veja bem, a salvação é individual. Então por que precisamos da igreja? Oxi. Aí já não é individual. Aí é o corpo, né? É o corpo Ah, aí. então. Aí Ó, com bom com sua vé que os irmãos vivem em Então, comunhão. isso. Ir pra Com igreja é bom suave que os comunhão. irmãos vivem em Tem um bicho união. aqui, vai me E perseguir. congregar, né? E congregar. Então já não passa a ser individual. Mas a sua salvação Não, você tem não. que buscar individualmente. A salvação. A igreja é a questão da comunhão que eu tenho Caneta? com você. Tem lá mas na eu vou- mesa, lá em cima do Você dentro da vai ajudar. caneca. Se você tá caído, eu vou estar ali com você pra Eu estou segurar. confundindo individual com... Coletivo. Não. Individual com sozinho. Não é com É. isso é individual. É a Mas a prioridade salvação, a né? salvação é individual. Você não pode ajudar o outro na A se salvação salvar. dele. Você colabora no exercício da fé. Hum. Mas fala assim, não, você pode continuar do jeito que você Tá, tá e a sua salvação vai vir através de mim. Não. Quem pode fazer isso é Jesus e a pessoa tem que exercitar a fé. Simples assim. Mano, eu nunca- Divide em 4 aqui, Gabriel, a folha. Divide no meio primeiro a linha toda, até aqui, ó, até o final, a linha toda. Depois você divide a metade dividida em duas, pra dar 4 compassos certinho. Você quer que seja igual escrever música? É. Ah, tá. Então, a salvação é individual. Ó, primeiro você divide a linha Porém- em 2. Depois que divide em 2, divide em 2 de novo. A linha toda, porque fica mais fácil. Você quer fazer com uma régua Não, também. não, não tem jeito. Entendeu? Então eu posso dizer o seguinte, a salvação é individual. Olha que muita gente. Porém, Hum. sozinho eu não consigo. Tá. Por quê? Sozinho partindo de onde? Partindo de quem? Por quê? Por exemplo, Porque era com individual. bom suave é que os irmãos vivam Em união. Então eu preciso estar em comunhão. Certo, Cordão de 3 dobras, É mais difícil de partir. certo, beleza. Mas a partir de quem? O sozinho, o acompanhado, você vai ser acompanhado. Só vai dar certo se for com Jesus. Você acompanhado comigo não vai resolver esse problema. Você pode orar pra eu ser salvo, mas se eu não quiser minha salvação, se eu não buscar por ela também, eu não vou ser salvo. Até eu sou- porque, Sim. até porque a salvação é um ato de fé. Eu tenho que crer. E o crer, ele exige que você creia na totalidade da coisa. É por isso que eu falo, não dá pra crer na Bíblia, por exemplo, só metade dela, ou só aquilo que convém. Ah, não. Entendeu? Então as questões, igual eu tava falando isso ontem, com uma das pessoas aí da igreja, uma pessoa aí da igreja, que acontece? Eu não posso... Sou bichão. Não, se é o bichão nada, ficou feio isso aí. Teu nariz. Né, Claro que ficou, não, presta atenção, você tem que pular a Aqui. linha, velho. Você fez Eu tudo pulei direto. uma linha. Não, mas aí é a do meio. Ah, na linha, deixa assim. Não. Ah... Eu vou Então fazer o que acontece, Valmir? Não dá pra eu falar assim, ó, porque tem coisas que não é pra gente. É pra gente sim, só que a gente precisa aprender a interpretar aquilo. Entendeu? A totalidade da Bíblia. A Bíblia se resume e se resolve nela mesma. Lindo. Então, por exemplo, eu creio em Cristo, beleza, mas até onde? Ah, eu creio que ele pode. Ó, a pergunta que eu fiz no dia da oferta. A gente crê que Deus multiplicou pão e peixe, mas não crê que Deus multiplica a oferta, a renda financeira. A gente crê que Deus transformou água em vinho e não crê que Deus pode curar do câncer. A gente acredita que Deus abriu o mar, olha isso. Acredita que Deus abriu o mar e não acredita que Deus pode de repente trazer uma bênção que é inesperado ou algo que a gente não consiga fazer sozinho. Quer fazer tudo na força do braço. A gente não acredita na nossa própria oração. A Bíblia vai falar em Romanos que orar sem acreditar é pecado. Ou melhor, qualquer coisa que você faça sem fé é pecado. Então como que eu vou falar assim, ó, eu creio na salvação, eu creio na minha salvação.
E o crer na minha salvação não quer dizer que eu nunca mais vou pecar. Eu vou evitar os pecados. E não é uma graça que vai... eu não preciso mais corrigir os meus pecados porque Cristo morreu para me perdoar. Não. Custou sangue aquilo ali. Eu tenho que olhar para a Bíblia e ver tanto as leis, as ordens de obediência, quanto as bênçãos. Eu não posso olhar só para as bênçãos. Eu preciso ver pro lado do sacrifício que eu tenho que fazer. A Bíblia fala que o reino de Deus, o reino dos céus é conquistado à força. Então, assim, é um monte de coisa que você tem que observar. Um monte, assim, com cuidado, né? No sentido de olhar com cuidado. Porque eu estava falando sobre isso, e em Romanos 1 vai falar assim, o seguinte, que Deus, ele deu a graça para todos. Né? As pessoas que entenderam o Evangelho e se omitem, né? Eles são culpados dos pecados do outro. Ou seja, eu tenho que compartilhar aquilo que eu sei. Quer ver? Eu estava lendo sobre isso ontem à noite. Tava conversando com uma pessoa. E aí a salvação vem pela fé. Ó. Por exemplo, quer ver? Ó, tem o versículo 19, eu acho, fala o seguinte, ó. Ou 13, deixa eu ver. Cadê o 19? Capítulo 1, velho. Acho que é 1,19, quer ver? Ó. Deus castiga, ó, 18. Do céu Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que... Onde tá isso? Romanos 1,18. Do céu Deus revela sua ira, minha Bíblia está numa linguagem mais nova. Do céu Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Ele está falando das pessoas que conhecem a verdade. Ó, do céu Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio de suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito do Evangelho. Ou seja, você conhece e não pratica as suas boas ações, por causa das más ações praticadas, Deus vai te castigar, porque você já conhece. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, ou seja, já me foi revelada. E a graça, a salvação individual, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou. Deus que criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Ou seja, ninguém está isento de ser castigado por Deus, mas também ninguém está isento de buscar a salvação, de crer na salvação. Entre outras coisas, né? Será que esse daí dá para fazer dá para ir lá em Hebreus quando fala que é impossível... Dá? Sabe qual Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é isso. É outro versículo. Esse versículo eu acho que é impossível aquele que já experimentou o dom espiritual. Vou pegar minha Bíblia. Entendeu? O pessoal tá entrando, velho. Quem tá aqui? Vamos ver. Ó, então vamos lá. Ô, Gabriel, anota aí. Vai sentar. Ó, assim que o dia amanheceu lá no alto da paixão. Vê aí. Ó, então o primeiro é Ré. A gente vai pensar sempre em 2, tá? Essa música eu penso em 2x4. Ou você pode pensar em 4x4. Assim. Ré 7+. Javan? Mas vai tocar do amanhã? Amanhã? Quer ver? Amanhã quer ver? Sábado. Sábado. A gente vai tocar essa música sábado. Vai. Assim. Aí você vai tocar batera, se coisa não vier, eu toco guitarra ou teclado, não sei. Vamos ficar onde? Sábado? Você comprou esse combo aí, mano? Rapaz, você falou que ia ver pra gente comprar em 4 pessoas, não sei o quê. Ainda não comprei não, eu tenho que ver com o Renan não me responde, velho. Ó, Pedro. Blue Blaze. Vocês, Blue Blaze. Olha o que diz aqui, ó. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e os põem ao vitupério, que é repreensão severa. Qual que é o capítulo aí? Hebreus o quê? Hebreus 6,
4. Tem que ler devagar isso aí, velho. Esse versículo não... 6:4. Deixa eu ver o que eu tô falando aqui. Não, carinho. Não precisa. Você tá leve, eu não sei se Não, não. Só a abertura que é diferente. Você viu que é diferente? Abre isso aqui, abre aqui. Pode botar. E eu, um pequeno e frágil, querendo sua atenção. Silêncio enquanto posta ser então. Olha o Eliel aí, ó. O Eliel entrou. Acho que tá aí ainda, né? Um salve. Então, o que acontece? Ele tá falando das pessoas que conheceram a Cristo e de repente se desviaram, né? Tem gente, falando de Armínio e Calvino, né? A briga é o seguinte, tem gente que fala assim, ó, uma vez salvo, sempre salvo. Né? Mas é no sentido de que quem realmente conheceu a graça de Deus, de repente não consegue enxergar outra coisa melhor, mas na plena consciência de que ela escolheu aquilo, ela teve realmente um encontro com o Espírito Santo. Porque às vezes pode ser uma coisa, pode ser muito emocional nessa questão, né? E pode ser uma escolha feita, às vezes, sem consciência do que eu estou fazendo, né? Do que eu estou escolhendo. Tem tudo isso. Mas, Paulo estava falando de uma coisa específica. Tem que olhar esse assunto e tratar dele com calma, né? Não é assim, quem aceitou Jesus vai estar salvo e, de repente, porque aceitou Jesus não pode recair. Eu acredito que... Porque a manutenção da fé, ela parte do meu entendimento, ela parte do princípio de que eu aceitei a Cristo. Eu estava falando isso ontem à noite. Eu aceitei a Cristo. Mas o fato de eu aceitar a Cristo exige que eu exerça algumas coisas, né? Eu mude a atitude em alguns pontos. Por exemplo, eu aceitei a Cristo, mas dentro de nós existe alma e espírito. Nós somos triuno. Nós somos um corpo que tem nós somos uma alma que tem um espírito que habita num corpo, ou vice-versa, como você quiser entender. O que fala com Deus diretamente é o espírito. É o espírito que anseia pelas coisas de Cristo, pelas coisas do céu. A alma, junto com o corpo, anseia pelas coisas da carne. Então, por exemplo, o que vai fazer com que eu exerça a minha fé de uma forma honesta, justa? A minha comunicação do Espírito com Deus. O que fala com o Espírito Santo é o Espírito com Deus. É o Espírito. E não é a alma. A alma ela anseia pelos desejos pecaminosos, pelos desejos da carne. Então, por exemplo, como que eu vou entender e vou manter o meu relacionamento com Cristo se eu não oro? Porque eu entendi. Meu olho foi aberto, minha visão foi aberta, eu levantei a mão, um exemplo, né? Fiz um ato, declarei minha fé, eu acredito que Jesus é o único salvador da minha vida. Mas como eu vou manter isso? Através da oração. As pessoas querem acreditar nisso, mas não querem orar. É por isso que eu falo que a gente não pode crer parcialmente na Bíblia. As pessoas creem na salvação, mas elas não querem orar. A pessoa crê na salvação, mas não crê que Deus transforma a vida dela. Porque você só vai ver a Deus com santidade. E aí? Como é que fica? Pode ser aqui, ó. Tem um monte de peça na frente dele, pode furar. Salvação individual, mas ela depende de um monte de outras coisas que você tem que fazer na mudança de comportamento. E o crer nisso exige isso aqui. Aí por isso que Paulo fala, é impossível que a pessoa que entendeu a graça, fala todas as coisas lá que ela faz, caia de novo e de repente precisa se arrepender de novo. Não, arrependimento é um só. E é por isso que eu falo, e muita gente fala, né, tem uma máxima que é o seguinte, tudo que você faz repetidas vezes dizendo que você se arrependeu, não é arrependimento, é remorso. O arrependimento não vai deixar você fazer aquilo de novo. E é tão grave isso que até os nossos pecados deveriam ser outros. Porque se eu me arrependi da prostituição, eu não posso me prostituir mais. Se eu me arrependi da pornografia, eu não posso ver pornografia mais. Eu arrependi. Se eu arrependi de ser um homem agressivo, eu não sou mais agressivo, eu sou outra coisa. Né? A escória do ser humano vai ter a tendência, conhecendo a Cristo, a se afastar dela. E aí por isso que eu falo, eu estava conversando ontem, por isso que eu falo que a igreja olha para as injustiças cometidas no mundo, como nós vamos corrigir isso? De repente um homem olha e fala assim, vamos pensar, a igreja olha para a injustiça cometida no sentido de que uma mulher foi violentada, engravidou e foi estuprada, e agora tem a opção de abortar ou não. Como que a igreja vai olhar para isso?
a igreja consciente do trabalho que ela tem que fazer, olhando para a Bíblia, ela vai oferecer possibilidades mais saudáveis que não seja o aborto, porque nós preservamos a vida, nós trabalhamos em prol da vida. Mas uma outra pessoa, com a mesma intensidade, fala, não, nós não podemos fazer isso. Talvez com mais fé, de repente, foi o que eu estava falando ontem. Nós temos que prevenir, ou seja, criar agora uma comunidade, uma sociedade, um povo mais saudável. Como? Evangelizando da forma correta. Acreditando que Deus pode transformar o caráter do homem na sua plenitude, em todas as áreas. E aí, a igreja sendo efetiva, não interessa o tamanho dela, ela vai mudar a realidade que ela vive, no bairro, na cidade, em casa, na escola, no trabalho, na política, na cultura, na arte. Em todas as áreas. Por quê? A criminalidade baixa. A obrigação da igreja, ela vem nessa linha. Ela tem que prevenir. E acontecendo, ela tem que ter a solução do problema. Por isso que eu falo, a igreja não é de uma forma um pouco mais alargada, ela não é contra a prática do aborto. Até porque legalmente, pela lei, seria bom se não acontecesse isso, né, de forma nenhuma. Mas pela lei tem algumas prerrogativas que já dá liberdade ou legalidade para a pessoa praticar, para a mulher escolher o aborto, né? Mas a igreja vai olhar isso e vai resguardar o direito da vida. Só que, olhando para tudo isso, o direito de escolha, aí eu tenho que permanecer, tem que prevalecer o direito de escolha da mulher, fazer ou não aborto. Beleza, então eu tenho que dar o direito também do homem escolher ou não estuprar alguém. Ok? Então não é. Eu tenho 3 indivíduos aí. Eu tenho o cara que estuprou, que violentou a mulher. Ele escolheu. Ele tem um direito de escolha de violentar ou não. Eu tenho a mulher que tem um direito de escolha agora de abortar ou não. É do direito de escolha. E tem a vida da criança. Nossa, velho. Entende? Então o que eu vou olhar pra isso tudo e vou falar assim, ó, mas como que eu vou agir agora? Perdeu uma torre. Aí volta ao seu país. Parece que fugiu do assunto, mas não. A salvação é individual. Mas no corpo, a responsabilidade da igreja é prevenir todas essas coisas. Então, se eu não quero tratar desses assuntos aqui, da escolha do homem em estuprar ou não alguém, violentar ou não uma mulher, da mulher abortar ou não uma criança, um feto, eu tenho que prevenir. Eu tenho que, como igreja, evitar isso tudo. E quando não for possível evitar? Aí eu tenho que ter a solução saudável. Esse é o B.O. Ah, Pedro, mas o que tem a ver com salvação? Tudo. Porque você crendo na transformação que Deus transformou, causou na sua vida, você vai fazer de tudo, pedir ferramentas para Deus, ferramentas espirituais, materiais, financeiras, recursos tecnológicos, né, para trabalhar dentro da necessidade que você enxerga. Entendeu? É treta, mano, é treta. Ó, o pessoal tá entrando aqui, eu ia fazer uma live pra falar de música, acabou. Imagina a mulher, a cristã, Tava chegando, É. se você tivesse jogado aqui, ó. temente, ela obedece, ela não pratica o aborto. Sim, Por mais que ela ame a criança, mas vem a memória o sofrimento que ela sim, passou. com certeza. E é lamentável isso. Porque, biblicamente falando, Deus não queria que acontecesse isso. Da mesma forma, como que eu posso falar? O abuso, né? Deus não queria. Mas também ele não quer, não deseja de forma alguma que exista o aborto. É injustiça de todos os lados. É injustiça de todos os lados, infelizmente. Mas olha lá, vamos lá. Qual é o papel da igreja? Quando a gente fala de responsabilidade social, por exemplo. Quando no domingo que eu falei sobre responsabilidade social, a gente chegou nesse ponto. Falamos sobre racismo, falamos sobre aborto, falamos sobre política, o politicamente correto. O que é correto? Por que a gente não pode separar a vida do cristão da vida secular? Porque não pode ser. Porque imagina, se não tem a Bíblia guiando a nossa mente, tanto faz. Sim. Então, esse lance de separar a vida cristã da vida secular, eu também nunca concordei com não tem como não viver uma vida secular. Não, mas ele não pode. Entendeu? Não tem como. Outro dia eu vi um pastor... Mas a pergunta é o seguinte, por exemplo, ó, chegou até mim, quem é que tá aí, ó? A Jaqueline, abraço Jaqueline, compartilha aí, Jaque. O que acontece, ó? Pedro, um político, ele, por mais certo que ele seja, não tem como ele não roubar. Você concorda com isso? Eu não concordo. É impossível ou é possível? É possível? Não sei se é possível. Mas eu estando lá, olhando para a Bíblia, eu ia fazer de tudo para não acontecer isso. Porque se esbarrasse na minha família, de repente eu ia proteger. Mas se fosse outro, talvez eu fosse deixar para lá. Eu fui correto? A Bíblia fala que eu não posso cometer injustiça em favor de um, cometendo injustiça com o outro. Tô errado. É pecado. E aí? É impossível? Não sei, eu não sou político. Não tá na minha pele.
mas eu tenho que orar para isso não acontecer. Pedro, dentro da igreja, uma mulher foi violentada. Então Deus não existe, Deus não é bom o suficiente para evitar que aconteça isso? Deus é bom o suficiente, mas o mundo perece não é por causa de Deus, é por causa das próprias escolhas. E aí, de repente, alguém dentro da nossa igreja foi vítima disso. O que a gente tem que fazer? A gente não pode sacrificar uma criança, um ser, mesmo que de repente seja fruto de um abuso. A mãe não quer, entrega para adoção, porque a adoção também é bíblica, Deus já deu recurso. O que a igreja tem que fazer é providenciar recursos para que isso não aconteça. E se acontecer, trazer soluções saudáveis, tanto para a mãe quanto para o filho. E fazer justiça também com o cara que cometeu que praticou esse pecado, esse abuso. Entende? Então a Bíblia já dá solução para tudo, para roubo, para as questões familiares, para questões de negócios, para questões morais, éticas, políticas. Entendeu? Moralmente falando, a igreja pensa, ela pensa num conjunto de coisas, não isola o cara, porque senão eu vou ser uma coisa no trabalho e vou ser outra coisa na igreja. Eu vou ser duas caras. Eu vou divulgar, eu vou promover desigualdade. Porque eu sou ambíguo, eu pratico a dualidade dos conceitos. A Bíblia está sobre todas as coisas, velho. Entendeu? É Deus, Bíblia e depois o resto. Como que a gente vai corrigir tudo isso? Como que eu vou procurar falar pro povo assim, gente, Deus é a solução de tudo? Mostrando os testemunhos que a Bíblia nos mostra. Entendeu? E todas as áreas, velho. Todas as áreas. Então o que acontece? Eu posso orar pela salvação do mundo? Posso e devo. O mundo vai ser salvo? Nem sempre, nem todos. A Bíblia fala que muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. E aí, isso também entra em muitas áreas das nossas vidas, inclusive na salvação. Porque a fé, a salvação vem através da fé. E por onde vem a fé? Pelo ouvir. Então a obrigação da igreja é pregar. Como? De todas as maneiras possíveis. Quando? Em todo lugar. Por isso que eu fiz o desafio da Bíblia todos os dias, em todo lugar. Porque às vezes você não prega, mano. Ó, uma vez eu tava no busão e eu vi uma menina chorando, mano. E aí aquilo me incomodou. E tipo assim, eu olhei, todo mundo viu ela chorando desesperadamente. Aí eu fui e falei assim, o que aconteceu? Você tá bem? Você pediu alguma coisa? Ela falou, não, tudo bem. E aí fiquei ali, tava com a Bíblia na mão esse dia. Que eu tava voltando, acho que eu tava voltando de um culto, não sei. Tava com a Bíblia na mão, perguntei pra ela, e aí, tá tudo bem? Você pediu alguma coisa? Ela falou assim, não, tá tudo bem. E aí eu desci, e ela desceu no mesmo ponto que eu. Eu desci, e ela veio conversar comigo, mano. Falando, não, aconteceu isso, desabafou. Aí eu falei, mano, eu não posso fazer muita coisa. Tava igual o Pedro e João na porta do templo. Mas o que eu tenho eu te dou, é isso aqui. Jesus te ama, tem solução pro seu problema através da palavra. Deus vai te abençoar, que Deus te proteja, mano. Eu não sei o que aconteceu com ela, mas é disso que o mundo precisa. Entendeu? Então assim, entre outras coisas, a possibilidade da igreja crescer de forma saudável e honesta, sendo justa consigo mesmo e com o povo, é através da palavra, não tem outro jeito. Porque tem coisa que a gente olha, vê a carência, vê a necessidade da salvação, da prática de justiça, de matar a fome, de pobreza extrema, de miséria. A gente não consegue corrigir tudo isso. O que a gente vai fazer? Oferecer Jesus, mano. É Jesus que abre as portas para de repente um cara que não tem nada, amanhã ou depois abrir as portas para ele ter um emprego, conquistar as coisas. Não é eu sozinho, não sou eu sozinho. É a igreja, é Deus trabalhando em favor de uma pessoa. E uma pessoa só, na Bíblia fala, mano, por isso que isso é louco, velho. Uma pessoa só, uma alma vale mais que o mundo inteiro perdido. E a Bíblia vai falar que uma pessoa que entendeu tudo isso, quando aceita Jesus, através de mim, por exemplo, cobre uma multidão de pecados. Então, no mínimo, eu tenho que reconhecer que Deus é tudo, Deus é grande, Deus pode todas as coisas e de repente, pela sua misericórdia, pela sua graça que alcançou minha vida, eu tenho que reconhecer que eu sou um pecador. E para cobrir os meus pecados não é só obedecer, é pregar também. Porque se ele está perdido e se salvou, encontrou salvação, a graça chegou nele através da minha vida, a salvação da alma dele vai cobrir a multidão de pecados que eu cometi. E é por isso que eu falo, mano, a dinâmica da salvação está em pregar, está em acreditar e provar que você acredita naquilo pregando. Ponto. O resto Deus faz, mano. O resto Deus faz. Entendeu? Então não adianta a gente correr e falar assim, mano, eu quero ser... eu quero que Deus mude a minha vida. Mas como? Sem fazer nada. Eu tô dentro da igreja e só venho sentar no banco da igreja, esquentar banco. Entendeu? Não dá, mano. E a partir disso, e outra coisa, a partir disso a gente olha pra Bíblia e vai falar assim, ó, eu não consigo acreditar. Mano, é um problema de conflito interno
que coloca em xeque todas as nossas questões que a gente já acredita ou que já aprendeu a lidar com elas daquela maneira. Ah, eu acho que é assim é melhor, é assim que todo mundo faz. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Se vai confrontar você biblicamente, então olha pra Bíblia, mano. Que na prática da fé, aquilo vai suprir as suas necessidades. Em tudo. Financeira, emocional, profissional, intelectual, ministerial. Em tudo, mano. Nos relacionamentos. É difícil ceder. Porque é o que eu falei na hora da oferta. Sei lá que dia que foi que eu ministrei a oferta. Foi terça. Terça, né? Uhum. É que eu falei, você põe o pé em Cristo, você põe o pé sem saber onde você tá pisando, mano. Acreditando que Deus vai fazer o milagre, não interessa como. Né? E aí, a crise é esse movimento de sair de um lugar de estabilidade para ir para um outro lugar. Você quer avançar, você quer sair do nível que você tá para ir para um próximo. Isso gera crise. O conflito só é gerado quando eu quero dar o passo para avançar, mas não tenho fé. Não acredito naquilo que eu tô falando, naquilo que eu tô fazendo, ou eu não sei de fato onde eu vou parar, onde eu vou terminar. Mas aí outra solução que a Bíblia apresenta, ela fala assim, ó, que todas as nossas escolhas, mano, por incrível que pareça, ainda é mínima, porque Deus fala o seguinte na Bíblia, que Deus tem pra nós aquilo que o olho não viu, que os ouvidos não ouviram. E o que é isso? Talvez não seja nessa terra. E eu não acredito que não seja nessa terra somente, que seja só numa próxima vida. Eu acredito que isso tudo vai se concretizar materialmente, financeiramente, nas nossas vidas aqui na terra. Até porque, para provar realmente que Deus existe, mesmo você não tendo nada, nenhum recurso para fazer aquilo que você gostaria de fazer ou conquistar. Aquilo que você gostaria de conquistar. E não é só no âmbito espiritual, é em todas as áreas, velho. Por isso que eu falo que a política, a filosofia, a teologia já é Bíblia, né? Mas todas as áreas deveriam, como foi no passado, muito tempo atrás, se curvar para a Bíblia. Porque era assim, a arte se curvava para a Bíblia, a filosofia se curvou muito tempo para a Bíblia, a história se curvou muito tempo para a Bíblia. A Bíblia traz solução para tudo. Quem foge disso, por algum motivo, teve a visão turva, se desconectou por causa da oração, faltou esse elo, né? Aquela prática que ligava o espírito diretamente a Deus. Como que eu vou corrigir isso? Orando. Na Bíblia fala que só Jesus é o intermediador entre Deus e os homens. E a salvação parte daí também. Eu acredito. O que eu faço agora para manter isso? Eu vou orar, mano. Porque senão eu vou ceder para a vontade da carne. E a carne que é prostituição, idolatria, glutonaria, que é o mundo, mano. Que é o mundo. E é isso aí, mano. Infelizmente não dá para ser diferente disso, entendeu? Vamos. Tá liberado aqui. Vou tomar um café? Vamos orar. Galera, eu ia falar de música, mas vamos para outro rumo. Que Deus abençoe vocês. Tamo junto. Compartilhe se você gostou dessa palavra aí, que foi despretensiosamente. Abraço e fique com Deus. Por isso que eu não tô conseguindo.